21 de agosto de 1983. Benigno Aquino Júnior, maior opositor do ditador Ferdinand Marcos nas Filipinas, desembarcou no aeroporto de Manila depois de 3 anos exilado nos Estados Unidos. E olha só, ele sabia que iria morrer. Avisaram ele dezenas de vezes. Ele recebeu ameaças diretas do governo. A própria esposa implorou para não voltar. Mas 1 minuto depois de sair do avião, ainda na escada de desembarque cercado por 7 soldados da guarda presidencial, Benigno levou um tiro na nuca a queima-roupa e caiu morto no asfalto do aeroporto diante de jornalistas internacionais que estavam esperando por ele. O governo Marcos culpou um comunista infiltrado, mas tinha algo muito estranho nessa versão oficial. E no final deste vídeo eu vou contar para você as evidências que provam quem realmente deu a ordem para matar Aquino e como este assassinato derrubou uma ditadura de 20 anos em apenas 3 anos. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e bora pro vídeo. O conteúdo de hoje está começando. As Filipinas de Marcos, um país refém do próprio presidente. Para entendermos o peso do que aconteceu naquele aeroporto em agosto de 1983, a gente precisa entender onde estava acontecendo. As Filipinas de 1983 não eram um país vivendo uma crise qualquer. Era uma nação de 50 milhões de pessoas, sufocada por uma das ditaduras mais longas e mais corruptas da Ásia. Um regime que havia sequestrado um país inteiro e o transformado no domínio pessoal de um único homem e de sua família. Manila, a capital, era uma cidade de contrastes brutais que saltavam nos olhos. Do lado de cima, havia o bairro ao redor do palácio de Malacanang, mansões com muros altos, carros importados, a elite filipina vivendo como se a crise não existisse. Do lado de baixo, havia Tondo, um dos maiores bolsões de pobreza da Ásia, onde famílias inteiras viviam em barracos sobre palafitas apodrecidas, que avançavam sobre a Baía de Manila. Entre esses dois mundos, uma cidade nervosa, quente e permanentemente tensa, onde soldados nas esquinas eram tão comuns que as pessoas já nem notavam mais. Ferdinand Marcos havia chegado ao poder em 1965 pela via democrática, com promessas de modernização. Nos primeiros anos, entregou parte do que prometeu: rodovias, energia elétrica, crescimento econômico, mas o poder foi agindo nele como veneno lento. Em 1969, se tornou o primeiro presidente reeleito da história das Filipinas, numa eleição amplamente denunciada como fraudada, regada a dinheiro público distribuído em envelopes e ameaças abertas a eleitores. Quando, em 1972, a Constituição não permitia mais que ele ficasse no cargo, Marcos simplesmente jogou a Constituição fora. A lei marcial, declarada em 21 de setembro de 1972, transformou as Filipinas de democracia imperfeita em ditadura formal. O Congresso foi fechado, os partidos políticos proibidos. A imprensa foi censurada e jornais independentes fechados à força. Qualquer pessoa considerada subversiva podia ser presa sem mandado, sem acusação e sem prazo. Mais de 70 mil pessoas foram detidas nos primeiros anos. Casos de tortura se acumulavam nos arquivos de organizações internacionais de direitos humanos. Execuções extrajudiciais, pessoas levadas por homens à paisana e nunca mais vistas. Isso virou rotina por lá. A corrupção atingiu uma escala que ainda hoje impressiona pesquisadores. Marcos e sua família desviaram entre 5 e 10 bilhões de dólares dos cofres públicos ao longo dos anos no poder. Dinheiro escondido em contas na Suíça, imóveis em Nova York, joias e empresas fantasmas espalhadas pelo mundo. Imelda Marcos, a primeira-dama que havia se tornado um poder paralelo dentro do próprio regime, ficou mundialmente famosa pelos 3.000 pares de sapatos encontrados no palácio quando o regime caiu. Um símbolo tão absurdo de luxo obsceno em meio a toda aquela miséria que o mundo inteiro usou aquela imagem para entender o que havia acontecido naquele país. Em 1983, a economia estava em colapso visível. A dívida externa havia explodido para mais de 24 bilhões de dólares. O peso filipino havia desvalorizado de forma brutal. O desemprego nas cidades batia em números que o governo se recusava a divulgar. Nas zonas rurais, agricultores endividados perdiam as suas terras para empresas ligadas ao clã Marcos. O FMI pressionava por reformas que o regime resistia em fazer. Foi nesse caldo que cresceram as forças que queriam derrubar Marcos.
e elas vinham de direções completamente diferentes. De um lado, havia a oposição política moderada, políticos, advogados, jornalistas e membros da Igreja Católica, que nas Filipinas tinham um peso social imenso. Essas pessoas acreditavam que a saída passava pelo diálogo e pela restauração das eleições. Não queriam revolução, queriam democracia. Benigno Aquino era o maior nome dessa corrente. Do outro lado, havia o Novo Exército do Povo, o braço armado do Partido Comunista das Filipinas. Em 1983, o chamado NEP tinha aproximadamente 12 mil combatentes ativos e controlava partes significativas de províncias no sul e no interior do país. O paradoxo cruel era que a própria brutalidade do regime empurrava recrutas para a guerrilha todos os anos. Quanto mais Marcos reprimia, mais o NEP crescia. E havia ainda um terceiro elemento, fundamental para o que aconteceu depois: o descontentamento crescente dentro das próprias Forças Armadas. Uma geração de oficiais mais jovens começava a se chocar com um alto comando claramente subordinado aos interesses pessoais de Marcos e não aos do país. Esse descontentamento ainda fermentava em silêncio nos quartéis em 1983, mas não por muito tempo. Era esse o país que Benigno Aquino escolheu enfrentar quando embarcou naquele voo. Um regime com 11 anos de poder absoluto, um exército, uma polícia política e décadas de prática em silenciar qualquer voz que se levantasse. Um país onde a lei servia ao soberano, não o contrário. E Aquino sabia de tudo, sabia de cada detalhe, e mesmo assim ele voltou. O homem que as Filipinas esperavam. Para entender o que aconteceu naquele aeroporto em agosto de 1983, a gente precisa voltar um pouco mais. Porque Benigno Aquino Júnior não era qualquer pessoa. E Ferdinand Marcos também não era qualquer ditador. Benigno Simeão Aquino Júnior nasceu em 27 de novembro de 1932, na cidade de Concepción, na província de Tarlac, nas Filipinas. O avô era general, o pai era político e um dos maiores proprietários de terras da região. Desde pequeno, ficou claro que Ninoy, como todo mundo chamava, tinha um dom raro. Ele sabia falar com as pessoas. Não aquela fala fria de palanque. Era uma fala de verdade, que chegava direto na alma de quem ouvia. Aos 17 anos, já cobria a Guerra da Coreia como correspondente jornalístico. Aos 22, era prefeito de Concepción. Aos 26, vice-governador de Tarlac. Aos 28, governador. Aos 34 anos, senador. E aos 35, em 1968, ele se tornou líder nacional do Partido Liberal, o principal partido de oposição das Filipinas. Muita gente já o via como o próximo presidente do país. A imprensa filipina o chamava de o menino prodígio da política. O problema é que tinha outro cara que também queria comandar as Filipinas e que não estava nem um pouco disposto a deixar o caminho aberto. Ferdinand Marcos era presidente das Filipinas desde 1965. Nos primeiros anos, ele até construiu uma imagem de modernizador, investiu em estradas, pontes, infraestrutura, mas o poder foi corrompendo tudo. Em 1969, ele venceu a reeleição em meio a denúncias graves de fraude eleitoral e compra de votos. E aí veio o problema. Pelo fim do segundo mandato, a Constituição filipina não permitia uma terceira candidatura. A solução de Marcos foi simples, brutal e direta. Em 21 de setembro de 1972, ele declarou lei marcial nas Filipinas. A justificativa oficial era uma suposta ameaça comunista que colocava o país em risco. Mas todo mundo, dentro e fora das Filipinas, sabia a verdade. A lei marcial foi decretada principalmente para impedir Benigno Aquino de concorrer à presidência. Na madrugada imediatamente após a declaração, a polícia arrancou Aquino de dentro de casa e o jogou na prisão. Junto com ele, centenas de jornalistas, ativistas, líderes sindicais e opositores políticos foram presos. O Congresso Nacional foi fechado à força, a imprensa censurada. As eleições foram suspensas indefinidamente. As Filipinas deixavam de ser uma democracia de um dia para o outro e sem aviso prévio. Por 7 longos anos, Benigno Aquino ficou encarcerado. Virou o preso político mais famoso das Filipinas, talvez de toda a Ásia. Ele recusou propostas de exílio em troca de silêncio.
Em novembro de 1977, um tribunal militar, controlado por Marcos, o condenou à morte, acusado de subversão e assassinato. Era uma sentença forjada e o mundo todo sabia disso. Em 1980, Marcos comutou a sentença de morte, não por bondade, mas por pressão internacional crescente, e permitiu que Aquino viajasse para os Estados Unidos para fazer uma cirurgia cardíaca de emergência. Aquino então partiu com a família, e nos 3 anos seguintes, enquanto vivia em Boston, se tornou pesquisador associado da Universidade de Harvard e também do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Dava palestras, escrevia artigos, concedia entrevistas, mas os olhos sempre estavam voltados para Manila. No início de 1983, a situação nas Filipinas estava piorando em ritmo acelerado e assustador. Marcos estava gravemente doente. Ele tinha lúpus eritematoso sistêmico, uma doença autoimune séria que estava destruindo seus rins aos poucos, mas ele se recusava a anunciar publicamente que estava doente. A economia filipina havia entrado em colapso. A dívida externa do país havia explodido para mais de 24 bilhões de dólares. O peso filipino havia perdido mais da metade do seu valor em poucos anos. O desemprego batia recordes. E para completar o cenário, o novo exército do povo, a guerrilha comunista, ganhava território em várias províncias do interior. O regime estava cercado por todos os lados. Aquino começou a acreditar que era o momento certo para agir. Ele entendia que, ao retornar, poderia persuadir Marcos a iniciar uma transição democrática ordenada, antes que o país mergulhasse em um caos ainda mais profundo. Aquino não queria revolução, queria diálogo, queria ser a ponte entre o regime e a oposição, mas os perigos se acumulavam. Imelda Marcos, a poderosa primeira-dama que comandava boa parte das decisões do regime, avisou pessoalmente, através de intermediários, que a vida de Aquino estava ameaçada caso ele voltasse. O general Fabian Ver, chefe das Forças Armadas e homem de confiança total de Marcos, havia montado um esquema de recepção para o senador no aeroporto. O próprio ministro da Defesa, Juan Ponce Erile, que mais tarde seria um dos articuladores da queda de Marcos, pediu abertamente que Aquino adiasse a viagem. Aquino ouviu tudo, pensou, considerou e disse não. Em uma entrevista concedida pouco antes de embarcar, ele declarou com uma clareza que gelava o sangue. Abre aspas. A pior coisa que pode me acontecer é ser assassinado, mas essa é uma morte que eu aceito em nome do povo filipino. Fecha aspas. Ele tinha 50 anos, uma esposa, 5 filhos, e sabia exatamente o que estava arriscando. Mas, mesmo assim, ele embarcou. E antes da gente seguir em frente, quero garantir que você está acompanhando e curtindo o conteúdo até aqui. Comente a frase, quero mais histórias. É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo e também poderá ser fixado nos comentários demonstrando a sua presença. 3 minutos no aeroporto de Manila. Para chegar a Manila sem ser interceptado antes mesmo de pousar, Aquino montou um plano de viagem completamente secreto. Ele viajou usando documentos de identidade falsa, fazendo um trajeto difícil que passava por vários países antes de chegar ao seu destino. A última escala foi Taipei, em Taiwan, de onde embarcou no voo CL-811 da China Airlines com destino a Manila. A bordo, havia cerca de 300 passageiros, e havia também um grupo seleto de jornalistas internacionais. Aquino havia avisado a imprensa sobre o seu retorno de forma deliberada. Ele acreditava que a presença de câmeras e repórteres funcionaria como um escudo. Se o mundo inteiro estava de olho, talvez ninguém tivesse coragem de fazer algo, né? Mas ele estava enganado. O jornalista americano Jim Lowry foi um dos correspondentes que embarcou especificamente para cobrir o retorno. Nos últimos minutos do voo, enquanto o avião já começava a descer em direção a Manila, ele entrevistou Aquino na sua poltrona. Por fora, Aquino parecia tranquilo, ou fazia um grande esforço para parecer. Brincou com os jornalistas ao redor, pediu com um sorriso que rezassem por ele, olhou pela janela pela última vez e viu as luzes de Manila se aproximando. O avião pousou no Aeroporto Internacional de Manila às 1h05 da tarde do dia 21 de agosto de 1983. Era uma segunda-feira abafada. O calor úmido de agosto pesava como uma cobertura molhada sobre a cidade. E imediatamente algo estava errado.
O avião não foi direcionado para o terminal de chegadas como seria o normal. Ele parou em uma área isolada, o portão 8, afastado do terminal principal. Pelos vidros das janelas, os passageiros podiam ver o que estava lá fora: dezenas de soldados fardados cercando a aeronave, caminhões militares estacionados próximos à fuselagem. Era o AVSECOM, o Comando de Segurança da Aviação das Forças Armadas das Filipinas, em número que não tinha nada de rotineiro. Os passageiros olhavam pelas janelas sem entender nada. Os jornalistas trocavam olhares. As câmeras apontavam para a porta da frente. Então, a porta dianteira foi aberta pelo lado de fora. Um pequeno grupo de soldados fardados entrou pelo corredor. Um deles caminhou com passos firmes pelo corredor central do avião até encontrar Aquino na sua poltrona. Sem explicação, sem cerimônia, tocou levemente no braço do senador e disse, em voz baixa, que ele devia acompanhá-lo para fora da aeronave. Testemunhas presentes descreveram o que viram naquele instante com detalhes que ninguém esquece. O rosto de Benigno Aquino, normalmente aberto, sempre sorridente, sempre com um brilho nos olhos, ficou sombrio, como se aquele toque no braço tivesse confirmado o que ele já sabia. Ele se levantou, pegou uma pequena bolsa de mão, deu uma última olhada ao redor da cabine. Os jornalistas se levantaram para segui-lo e foram imediatamente bloqueados pelos outros soldados que formaram uma barreira humana no corredor. 3 soldados escoltaram Benigno Aquino pelo corredor de embarque. Mas, em vez de seguirem para a sala de espera do terminal, que seria o caminho normal para qualquer passageiro desembarcando, eles o desviaram para uma porta de serviço lateral. Levaram-no para uma escada externa de metal, aberta para o céu, que descia diretamente para a pista de pouso. Eram uns 12 degraus, menos de 15 segundos de caminhada do topo ao fundo. Aquino não chegou ao último degrau. A menos de 2 metros do asfalto quente da pista. Um único tiro soou. O projétil entrou pela nuca de Benigno Aquino Júnior e saiu pelo rosto. Ele caiu imediatamente, sem ter tempo de fazer nada, sem ter dito mais nada. Alguns jornalistas que estavam presos no interior do avião ouviram o disparo. Outros que conseguiram chegar às janelas viram o corpo caído na base das escadas. As câmeras que conseguiram registrar algo flagraram o caos que se seguiu em frações de segundo. Soldados correndo, alguém gritando ordens, fumaça. Em menos de 1 minuto, os soldados jogaram o corpo de Aquino em uma van militar, bateram a porta e desapareceram pela pista. O homem que havia retornado para salvar a democracia filipina estava morto antes mesmo de ter posto os 2 pés no chão do seu próprio país. Mas o assassinato não acabou ali. Poucos segundos após a queda de Aquino, outro homem que estava na pista, um filipino chamado Rolando Gauman, também foi baleado pelos soldados e morto no local. O governo Marcos não perdeu nem 1 minuto. Ainda naquele mesmo dia, a versão oficial já estava pronta e embalada. Rolando Gauman era o assassino, um agente contratado por comunistas. Ele havia atirado em Aquino e sido abatido heroicamente pelos soldados que tentavam proteger o senador. Era uma mentira tão absurda, tão escancaradamente fabricada, que o mundo inteiro percebeu na hora. Havia dezenas de jornalistas e centenas de passageiros a metros de distância. As imagens registradas mostravam claramente que Gauman estava em posição incompatível com a versão oficial. E os soldados que escoltavam Aquino estavam armados e em número esmagador. Era literalmente impossível que um assassino chegasse tão perto sem ser interceptado antes. Mas Marcos controlava toda a imprensa filipina. E, por um tempo, ainda conseguiu empurrar a mentira dentro do país. Do lado de fora das Filipinas, a reação foi imediata e furiosa. O presidente americano Ronald Reagan expressou consternação pública. O Parlamento Europeu convocou uma reunião de emergência e exigiu investigação independente. Governos da Ásia, da Europa e das Américas emitiram notas de repúdio. A ONU pediu que os responsáveis fossem identificados e julgados. Mas foi dentro das Filipinas que a reação mais poderosa aconteceu. O funeral de Benigno Aquino Júnior foi realizado em 31 de agosto de 1983. Mais de 2 milhões de pessoas foram às ruas de Manila. Era a maior manifestação da história do país. Talvez a maior da história da Ásia, no século XX. Ruas completamente tomadas. Pessoas nas janelas, nos telhados, penduradas em postes. Muitas choravam, gritavam.
Todas seguravam cartazes com o rosto de Ninoy. O regime que havia matado Aquino para silenciar a oposição havia cometido o erro mais grave que um ditador pode cometer. Havia criado um mártir e havia empurrado para a linha de frente uma mulher tranquila, que sempre havia preferido ficar à sombra do marido, mas que, a partir daquele agosto, iria mudar a história das Filipinas para sempre. Justiça, revolução e legado. A tentativa de encobrir o assassinato foi uma das mais desavergonhadas da história política moderna. As manobras do governo Marcos incluíram sequestro de testemunhas, assassinato de pessoas que sabiam informações demais, intimidação sistemática de juízes e falsificação de provas. Era o Estado usando toda a sua estrutura para apagar os rastros do próprio crime. Em 24 de agosto de 1983, apenas 3 dias após o assassinato, Marcos criou uma comissão de investigação presidida pelo chefe da Suprema Corte, Henrique Fernando, um aliado de carteirinha do regime. Essa primeira comissão realizou apenas 2 sessões antes de afundar sob o peso da pressão e do descrédito público. Em 14 de outubro de 1983, uma segunda comissão foi criada, dessa vez com pretensão de independência real. Era o Conselho Agrava, chefiado pela ex-juíza Corazon Nagrava. Por quase um ano, a comissão trabalhou em ritmo intenso. Ouviu 193 testemunhas, acumulou mais de 20.000 páginas de depoimentos, analisou provas forenses, imagens e relatórios militares. Em 1984, o Conselho Agrava apresentou ao presidente Marcos 2 relatórios com conclusões que abalaram o regime até as raízes. O relatório da maioria concluiu que o assassinato havia sido uma conspiração militar organizada. Ele então indiciou o general Fabian Ver, chefe das Forças Armadas e o homem mais próximo de Marcos em todas as Filipinas. O general Luther Custódio, chefe do ABSECOM, e dezenas de outros oficiais de alta patente. O relatório de minoria, apresentado apenas pela presidente Agrava, também confirmava a conspiração militar, mas inocentava o general Ver. Marcos escolheu ignorar os relatórios. Ou melhor, usou o sistema para enterrá-los. Em 1985, 25 militares e um civil foram levados a julgamento. Mas o que se seguiu foi o que o próprio Supremo Tribunal Filipino descreveria anos depois, em documentos oficiais, como um julgamento simulado. Um teatro jurídico ordenado pelo próprio regime para produzir absolvições. Em 2 de dezembro de 1985, o tribunal absolveu todos os 26 acusados, todos, sem exceção. No dia seguinte à sentença, Marcos reintegrou o general Ver ao seu cargo nas Forças Armadas. A farsa era completa e todo mundo sabia disso. Mas Marcos havia cometido mais um erro de cálculo gravíssimo, porque enquanto ele montava esse teatro de impunidade, a oposição filipina se reorganizava, crescia e ganhava um rosto que ninguém esperava. Corazon Aquino, a Cori, como o povo a chamava, era uma mulher que havia passado a vida inteira ao lado do marido, mas raramente no centro do palco político. Após o assassinato, ela começou a receber pedidos de pessoas que queriam que ela liderasse a oposição. No começo, recusou, mas a pressão cresceu a ponto de ser impossível ignorar. E a morte de Ninoy havia transformado Cori em algo que nenhum estrategista político conseguia fabricar. Uma figura de credibilidade moral absoluta. Nas eleições presidenciais de fevereiro de 1986, Corazon Aquino enfrentou Ferdinand Marcos. Marcos foi declarado vencedor pelo governo, mas as denúncias de fraude eram tão escandalosas, tão documentadas e tão óbvias, que até aliados históricos do regime começaram a se distanciar. E então veio a virada final. O general Juan Ponce Enrile, o mesmo ministro da Defesa que havia pedido a Aquino que não voltasse lá em 1983, e o general Fidel Ramos se rebelaram contra Marcos. Eles se trancaram em uma base militar em Manila e pediram proteção ao povo. O que aconteceu nas 24 horas seguintes é uma das cenas mais extraordinárias da história política do século XX. Milhões de filipinos foram para as ruas de Manila, não com armas, com corpos, flores, rosários, velas e rezas. Formaram barreiras humanas na frente dos tanques. Entregaram flores para os soldados. Cantaram, rezaram, ficaram.
era a Revolução do Poder Popular. Em 25 de fevereiro de 1986, Ferdinand Marcos, o homem que havia governado as Filipinas com punho de ferro por 20 anos, que havia mandado matar Benigno Aquino e depois absolvido os assassinos, fugiu do país a bordo de um helicóptero americano rumo ao Havaí. Corazon Aquino assumiu a presidência das Filipinas no mesmo dia. A justiça, mesmo que tardia, ainda viria. Em 1987, um novo julgamento foi iniciado pelo governo de Cory Aquino. A lista de acusados foi expandida de 26 para 40 pessoas. Os advogados de acusação tinham mais provas, mais testemunhos e, dessa vez, um tribunal que não estava sendo controlado pelo regime que cometera o crime. Em setembro de 1990, 7 anos após o assassinato, o tribunal condenou um general e 15 soldados pelo assassinato de Benigno Aquino Jr. e Rolando Galvan, sentenciando todos à prisão perpétua. O brigadeiro-general Luther Custódio foi o oficial de maior patente condenado. O tribunal declarou formalmente, em sua sentença, que Rolando Galvan havia sido assassinado e usado como bode expiatório, confirmando o que o mundo inteiro já sabia desde o primeiro dia. O general Fabian Ver, que havia fugido para o Havaí junto com os Marcos em 1986, morreu na Tailândia em 1998 sem jamais ter sido julgado no segundo processo. Ferdinand Marcos morreu no exílio em setembro de 89, sem ter enfrentado nenhuma responsabilização criminal. Imelda Marcos voltou às Filipinas anos depois e chegou a ser eleita deputada federal, olha só, uma das histórias mais surreais da política contemporânea, né? Os últimos condenados pelo assassinato de Aquino tiveram as suas sentenças comutadas ao longo dos anos. Os últimos foram libertados em 2009, o mesmo ano em que Corazon Aquino morreu de câncer aos 76 anos, aclamada como um dos maiores símbolos da democracia na Ásia. Hoje, o Aeroporto Internacional de Manila carrega o nome de Ninoy Aquino. O dia 21 de agosto é feriado nacional nas Filipinas, chamado oficialmente de Dia de Ninoy Aquino. Por décadas, o rosto de Benigno Aquino Jr. estampou as notas de 500 pesos que circulavam pelo país. Mas o legado mais profundo de Aquino não está em nenhum desses símbolos. Está na prova, gravada permanentemente na história, de que um homem que sabia que podia morrer escolheu ir a si mesmo, porque acreditava que alguns valores valem mais do que a vida de uma única pessoa, e que essa escolha, mesmo terminando em tragédia, foi capaz de mover 2 milhões de cidadãos para as ruas, derrubar uma ditadura de 2 décadas e devolver a democracia a um povo inteiro. Aquino disse antes de embarcar: o filipino vale morrer por ele. Ele provou que acreditava nisso de verdade, e o povo filipino provou que estava ouvindo. Em 21 de agosto de 1983, no então Aeroporto Internacional de Manila, não caiu apenas um homem, caiu a máscara de um regime. O assassinato de Benigno Aquino Jr. expôs ao mundo a fragilidade brutal da ditadura de Ferdinand Marcos e acendeu a chama que culminaria na Revolução do Poder Popular. O que deveria ser um ato de intimidação se tornou um estopim da mudança. Aquino não viveu para ver a democracia restaurada, mas a sua coragem transformou medo em mobilização. A sua morte não silenciou uma nação, despertou milhões e provou que ideias podem sobreviver, até mesmo ao som de um disparo. Bom, finalizamos por aqui, tá? Se você gostou dessa história, comente a frase "Quero mais histórias". É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo. Ah, não esqueça de mostrar o seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo logo abaixo, beleza? Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Grande abraço e até a próxima!